Se você quer transformar suas aulas e engajar seus alunos de uma forma super divertida, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas essenciais e práticas para você criar seus jogos de tabuleiros pedagógicos. Tudo de uma forma simples e totalmente descomplicada. Oi, eu sou o Prof. Bruno, especialista em tecnologias educacionais e gamificação na educação, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 10 passos simples para criar o seu jogo de tabuleiro e revolucionar a sua forma de dar aula. Mas antes, já deixa aquele joinha e me segue para não perder nenhuma atualização. Bom, hoje eu quero compartilhar com você, então, como é que eu crio os meus jogos de tabuleiro, né? Um passo a passo. Eu vou te mostrar como definir os objetivos, escolher tema atrativo, desenvolver regras claras e muito mais. Tudo isso com técnicas simples, que qualquer professor pode aplicar. Então, sem mais delongas, bora lá pro conteúdo? Bom, passo número 1, definir o objetivo pedagógico. Essa é a parte primordial aqui do seu trabalho. Você precisa definir os objetivos pedagógicos que você quer que o seu aluno faça. Não importa o conteúdo, se é matemática, ciências, português, história, geografia, não importa. Você tem que ter esses objetivos pedagógicos muito bem claros na sua mente. Você quer desenvolver alguma habilidade? Tenha isso em mente. Coloque no papel qual é o objetivo pedagógico primordial ali que você quer desenvolver no seu aluno. A partir do momento, então, que você determinou o objetivo pedagógico, é hora do passo 2, escolher o tema do jogo. A escolha do tema deve ser um tema que seja interessante para os alunos. Pode ser um tema relacionado ao seu conteúdo, pode ser algo que está popular e que desperte a curiosidade dos seus alunos, pode ser algo que tenha a ver com o estilo dos seus alunos. Então, quando se trata de escolher o tema, é importante que você já conheça o seu aluno, já conheça o seu público. Por quê? Porque a partir ali dos gostos dele, você vai conseguir desenvolver um tema que seja atrativo. Passo número 3, desenvolvendo regras. As regras, elas são necessárias em qualquer jogo. E é justamente elas que vão dar sentido ao jogo. Então, essas regras, elas devem ser simples e claras. Não adianta eu colocar muita regra, fazer algo muito complexo, que ao invés de estar ajudando na parte pedagógica, você vai estar atrapalhando o seu aluno, porque vai ter muita regrinha, muita coisinha para estar decorando. Então, o ideal é o quê? Você fazer regras claras e bem definidas. Explicar como jogar, como ganhar, o que cada jogador deve fazer. Essas regras bem definidas, elas são essenciais para o sucesso do seu jogo. Passo 4, criando então um tabuleiro. O tabuleiro é a parte essencial do jogo de tabuleiro, porque é ali que vai ter toda a dinâmica do jogo. Então, use materiais acessíveis para a confecção desse seu tabuleiro. Você pode estar criando ele em cartolinas, em papelão, ou então, caso você tenha alguma habilidade em tecnologia, você poderia estar usando plataformas como, por exemplo, o Canva, ou então algum outro programa como o CorelDRAW para estar produzindo o seu tabuleiro. Mas lembre-se, tem que ser algo que faça sentido, faça coerência dentro do contexto do seu jogo. Pode ser algo bonito? Sim, mas que faça sentido. O layout aqui, eu diria que ele é uma das principais partes do teu jogo de tabuleiro, porque além de dar o sentido para o jogo, ele também vai chamar a atenção para o seu jogador. Então, seria legal, sim, você investir um pouquinho mais ali na apreciação estética do seu tabuleiro. Coloque elementos que chamem a atenção do seu aluno. Caso você leve uma narrativa, por exemplo, coloque o seu tabuleiro de acordo com a sua narrativa. Lógico, não desmerecendo os tabuleiros simples, porque dependendo muito do objetivo, do contexto que você colocar no seu tabuleiro, ele pode ser um tabuleiro super simples, né? Nós temos aí, por exemplo, jogos de xadrez, dama, por exemplo, os tabuleiros simples. No entanto, eles têm uma gama de regras, né? Principalmente o xadrez, existe uma gama de regras ali que vão dar o sentido ao jogo. Então, você sempre tem que pensar nisso. Essas peças, elas podem ser feitas aí com botões, com moedas, papel recortado, não importa. Você poderia até pegar peças de um jogo antigo seu que você não usa mais e estar reutilizando essas peças. Mas certifique-se de que as peças são diferenciadas e adequadas ao tema do jogo. Passo 6, criando aí as cartas ou elementos. Inclua cartas ou elementos adicionais aí que contenham, por exemplo, perguntas, desafios, instruções. Isso ajuda a diversificar o jogo e manter ali os alunos envolvidos. Essas cartas também, elas podem ser feitas aí com cartolina, com papelão, ou então você poderia estar criando lá dentro do Canva ou do CorelDRAW, por exemplo. O ideal dessas cartas é que você consiga fazer um equilíbrio entre elas, porque as cartas que vão dar a dinâmica do jogo, elas que vão estar influenciando nas ações do jogador. Então é interessante que quando você colocar as cartas, por exemplo, você for colocar cartas positivas, né, por exemplo, de sorte, avance casas, recupere um elemento, que essa quantidade de cartas, né, entre cartas positivas e cartas negativas, elas sejam equitativas. Por quê? Para que o jogo ele não fique tão chato e também que proporcione um estado de vitória a todos os jogadores. Então, por isso que é legal que você consiga equilibrar o seu jogo. Então, coloque a mesma quantidade de cartas positivas e negativas. Se você for colocar desafios e perguntas ali nas suas cartas, né, por exemplo, evite estar colocando muitas cartas de perguntas, muitas cartas de desafios, senão o seu jogo ele vai ficar disfarçado de uma prova, né? Na verdade, sua prova vai ficar disfarçada de um jogo. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que
o nosso aluno entenda que você está passando uma prova disfarçada de jogo para ele. Tem que se envolver no jogo e aprender com o jogo. Porque o que é aprendizagem baseada em jogos? É justamente levar jogos para o ambiente escolar, fazer com que o teu aluno aprenda. Então, o jogo ele vai fazer parte da aprendizagem. Passo 7 aqui, então, testar o jogo. Essa parte é a parte fundamental. Testar o jogo com pequenos grupos de alunos ou com colegas que você se identifica, familiares, não importa. Mas o importante é que você teste. Porque a partir do teste, você pode identificar possíveis problemas, fazer ajustes necessários. Então, o ideal é isso. Teste o seu jogo antes de levar para a sala de aula. Passo 8, implementando então na sala de aula. Quando você for implementar, é importantíssimo que você explique as regras claramente aos seus alunos, observe como eles interagem com esse jogo, esteja sempre preparado ali para orientar e ajudar durante a atividade. O jogo, ele serve justamente para ensinar. Então, permita que o seu aluno descubra. Muitas vezes existem ações dentro do jogo que o aluno vai percebendo ao jogar. Então, permita que ele explore, deixe as regras claras e objetivas para que ele possa ler e entender quando você for implementar em sala de aula. Essas regras claras e específicas, para que quando o aluno possa pegar, por exemplo, um papel impresso com as regras, ele consiga ler as regras do seu jogo, entender o que tem que ser feito e aplicar. Passo 9, então, avaliando o desempenho do seu jogo. É essencial a essa avaliação, porque a partir da avaliação, a gente consegue, então, fazer melhorias futuras. Então, peça para que seus alunos avaliem, dê feedbacks para vocês sobre o que eles acharam do jogo, o que seria interessante estar fazendo, adicionando nesse jogo. Lógico, se os alunos não derem nenhum feedback, né, nem positivo, nem negativo, tá ótimo, então o jogo tá excelente, continue aplicando. Mas o ideal é o quê? Fazer com que os alunos eles te deem esse feedback justamente para que você possa estar melhorando aí a sua prática pedagógica. Passo 10. Esse passo ele é um bônus. Eu vou te mostrar uma plataforma onde você pode estar colocando o seu jogo. Eu vou te mostrar ela aqui. O nome dessa plataforma se chama Tabletopia. Bom, então você vai lá no seu navegador e você vai digitar Tabletopia. Tabletopia. Você vai abrir esse primeiro site aqui. Então, essa aqui é a interface, tá, da plataforma chamada de Tabletopia, tá? Você vem aqui, por exemplo, em Workshop. Em Workshop é onde a gente hospeda, né, o jogo da gente. O legal é que você salva as suas artes todas em PNG, por exemplo, ou JPEG, e aí você consegue subir aqui as artes. Para aqui, então, no jogo. O jogo, então, é Expedição Chernobyl em busca das relíquias perdidas. O objetivo desse jogo é trabalhar a parte de radioatividade, né? Trabalhar a química, mais especificamente a parte de radioatividade. Bom, a interface do jogo é essa, né? Nós temos aqui um tabuleiro. O tabuleiro, ele retrata aqui o que seria, por exemplo, a cidade de Chernobyl, né? Eu pensei em algo que retratasse uma cidade abandonada, uma cidade poluída, então eu pensei basicamente nisso. Então, o tabuleiro é assim. Se você observar sobre o tabuleiro, possui fichas. Essas fichas são elas, por exemplo, que vão dar as ações dos jogadores. Então, por exemplo, aqui nessa flechinha aqui, ó, é onde inicia o jogo. O objetivo é o quê? Dentro do labirinto, o jogador tem que coletar os objetos das cartas de jogador dele. Cada jogador vai representar um personagem dentro da radioatividade, né, da química de radioatividade. E cada personagem tem uma quantidade de elementos para serem coletados aqui. Tem uma narrativa que conta uma história que nós temos 6 personagens. Esses personagens, eles retornam a Chernobyl justamente para estar recuperando seus objetos, né, suas relíquias. Só porque dentro desse labirinto não tem só esses objetos para ser coletados. Todos esses pontinhos de interrogação aqui, por exemplo, eles são a representação dos objetos. Deixa eu só virar ele aqui para mostrar. Você clica com o botão direito sobre ele. Você clicar com o botão direito sobre o objeto, clicar na setinha aqui, ó, ele vira setinha. E aí vai abrir um objeto. Por exemplo, E igual a MC ao quadrado. A gente já sabe que isso aqui é o quê? É a fórmula de Einstein, né? Da relatividade. Então, eu já sei que essa pecinha aqui é do Einstein. Tanto é que se eu vier aqui, por exemplo, e eu abrir aqui a carta de personagem do Albert Einstein, eu vou ver aqui um enredozinho, né? Contando aqui sobre o Albert Einstein, as habilidades especiais que ele tem e a fraqueza que ele possui. Tanto as habilidades especiais quanto a fraqueza de cada personagem, ela pode influenciar dentro do tabuleiro. Então, o legal é isso. Cada jogador, ele pode fazer jogadas diferentes dependendo do personagem que ele decidiu utilizar na rodada. Se eu virar aqui, por exemplo, a cartinha de jogador, vou virar aqui, né, a cartinha aqui do Albert Einstein, no verso dela tem os objetos que ele precisa recuperar. Vamos aqui, então, ó, nós temos 6 personagens, temos aqui uma Courrier também, com uma descriçãozinha prévia, as habilidades especiais, a fraqueza, todos eles são assim, tá? Werner Reichenberg. Aqui nós temos aqui, ó, o outro, Eurico Fermi, William Reutinget, também não tenho certeza da pronúncia, mas eu acredito que seja assim, o Henry Becquerel. Bom, então essas são as nossas cartas de personagens, mas vamos ter aqui em cima, aqui, ó, essas 5 cartinhas aqui em cima, né, representam
representam as cartas de movimento. Cada uma dessas cartas de movimentos tem relação com as peças que estão sobre o tabuleiro. Então, por exemplo, todas essas peças que tem aqui, ó, esse símbolo de radioatividade, essas peças, elas estão fazendo referência a essas cartas amarelas lá em cima, ó, só que o jogador não sabe qual vai sortear. Então, por exemplo, se eu virar a peça, ó, me diz que é uma carta beta, então o jogador ia lá e ia tirar a carta beta. Aqui eu tenho, então, as cartas alfa, beta e gama. Cada uma dessas cartas, são 6 cartinhas de cada uma dessas cartas, elas possuem ações dentro do tabuleiro, tanto ações positivas quanto ações negativas. Eu já equilibrei já as ações e eu pensei da seguinte forma: fazer ações de acordo com o efeito das próprias partículas, né, das próprias emissões alfa, beta e gama. Então, por exemplo, ali na alfa, quando a gente fala lá na química, por exemplo, né, nas partículas alfa, beta e gama, cada uma delas tem uma influência aí quando elas são emitidas. Quimicamente falando, então, aqui, por exemplo, quando eu falo da radiação alfa, né, eu estou falando que é uma radiação que ele possui aí carga positiva e é constituída aí de 2 prótons e de 2 nêutrons. Então, eu já sei que vai diminuir 2 vezes o número atômico e 4 vezes a massa. Então, eu já sei que sempre aqui vai ser 4,2. Então, para isso, eu sempre botei ações que determinasse ou 4 ou 2 ações para cada movimento. Deixa eu virar aqui para mostrar. Por exemplo, aqui, ó, efeito, ó, volte 4 casas e indique o jogador mais próximo de você para voltar 2 casas. Ou seja, eu já estou dando a indicação 4,2 justamente para fixar na cabeça do aluno esses números, porque só a alfa que vai ter esses números: 4 de massa, decaimento 4 de massa e 2 de número atômico. A mesma coisa eu fiz aqui para beta. A gente já sabe aqui que o núcleo estável da beta, ela vai decair em uma unidade. Então, eu estou usando o número 1 aqui, ó, para que o aluno associe esse movimento de 1 à partícula beta, tá? Então, ó, o efeito seria o quê? Escolha alguém para andar numa casa. Eu fiz tanto ações positivas quanto negativas para essas cartas. Perceba que são 6 cartas, e dessas cartas eu fiz ações positivas e negativas. Para a emissão gama, no caso, o gama é 0,0, né? Ele não decai o núcleo do átomo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei apenas ações que causasse dano ou desse algum benefício ao jogador, mas que não influenciasse na movimentação do jogo. Então, todas essas cartas aqui, elas dão movimento no jogo. Aqui, essas 16 cartas de perguntas é justamente sobre testes de química. Deixa eu mostrar mais ou menos como que é uma aqui. Ó, então, mais ou menos assim, ó. São questões simples, onde eu faço uma pergunta, né? E aqui, ao final, eu já deixei a resposta. Por quê? Porque quando o jogador, isso está dentro das regras, tá? Não vou adentrar muito aqui nas regras do jogo, senão vai ficar muito complexo. Mas, por exemplo, eu tenho uma quantidade limite de 6 jogadores. Quando um dos jogadores estiver na vez e ele cair nessa ficha de pergunta, quem vai tirar a carta de pergunta para ele não vai ser ele, vai ser o jogador anterior a ele. Aí, nesse caso, ele tem 2 opções. Ou ele responde a pergunta, ou ele ganha, por exemplo, um marcador de meia-vida. Isso indicando que ele não respondeu. Ou seja, se ele não respondeu, ele perdeu uma meia-vida. E, lógico, isso influencia no jogo, porque se o jogador não responder, ele vai perdendo as vidas, ele tem um limite de vidas que ele pode perder. No caso aqui, pode perder até 3 vidas. Inclusive, se ele perder a terceira vida, ele morre, ele sai do jogo, mas a intenção não é essa. Existem mecânicas que vão estar protegendo ele das ações radioativas. Por exemplo, nós temos aqui os escudos radioativos, que são justamente peças que eles vão ganhar. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um zoom aqui na Marie Curie, por exemplo. Já tem a pecinha da Marie Curie, ela tem 2 escudos que ela vai ganhar, e ainda tem essa outra pecinha aqui de armadilha. Mais à frente eu falo o que seriam essas armadilhas, tá? Mas esses escudos radioativos, por exemplo, é para proteger ela, por exemplo, quando a Marie cair em alguma peça que vai causar algum dano na vida dela. Então, ela pode estar utilizando os escudinhos, tá? Todos eles têm essa chance de utilizar os escudinhos. O objetivo principal aqui é o quê? Coletar os objetos perdidos que estão aqui. Cada um, como eu já falei anteriormente, cada um tem os seus objetos que têm que ser coletados ao longo do percurso e também sair do tabuleiro. Quando, por exemplo, algum personagem encontrou um objeto que não é dele, ele tem a opção, por exemplo, de usar essa peça aqui, ó, que é uma armadilha radioativa. Ou seja, para que o outro jogador ele vá lá ver se aquele objeto é dele, ele vai ter que usar um escudo radioativo. Então, isso aí é uma forma também estratégica de estar atrasando aí o seu adversário no jogo. Esse jogo, ele é um jogo de combate. Os 6 estão disputando para ver quem vai sair mais rápido do labirinto e quem vai coletar os seus objetos mais rápido. Toda a influência do jogo, ela vai ser através dos dados e das cartas. Então, nós vamos ter o dado, sempre começa rodando os dados, né? Principalmente esse D6 aqui. Rodando os dados, a quantidade de casas, ele vai prosseguir andando nas casas. A cada local que caiu, a cada ficha, ele vai lá e tira a
cartinha correspondente à ficha. Esse dado aqui do ladinho é um dado especial, ele vai ser utilizado quando o jogador cair na peça de dado especial, que é essa pecinha aqui, por exemplo. Essa aqui é uma peça de dado especial. Se ele cair aqui, ele tem a opção de rodar o dado. Aí, quando ele rodar o dado ele pode ter várias opções. Ó, ele pode avançar uma casa, voltar 3 casas, receber ali uma placa de atenção, né, que ele entrou numa zona radioativa. Então, o dado ele também foi pensado estrategicamente para que coloque ações tanto positiva quanto negativa. Mas perceba, todas elas estão equilibradas. Então, eu vou dar a chance para que os meus 6 jogadores eles consigam entrar e sair do labirinto com as mesmas possibilidades de vitória. Lógico, vai vencer quem? Quem for mais estrategista. Porque o jogo ele tem de ser um jogo de estratégia. Bom, não vou entrar muito em detalhes aqui das regras do jogo, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui? A estrutura do jogo, né? Como que ele é feito e aonde você pode hospedá-lo. Aqui é para que o seu aluno jogue virtual, mas existe uma possibilidade de você estar fazendo isso físico. E eu quero te mostrar também. Bom, esse aqui é o Canva, então acredito que você já conheça, né, esse site. Eu gosto muito de utilizar o Canva e eu criei esse jogo aqui dentro, utilizando todos os elementos que o Canva tem para me oferecer. Lógico, eu uso a conta Pro do Canva. Mesmo que você tivesse só a conta gratuita, você também conseguiria fazer. Lógico, ele tem algumas limitaçõezinhas, por exemplo, porque às vezes a gente quer utilizar um objeto e o objeto ele é do Pro. Então dá essa facilidade. Eu quero mostrar que eu preparei ele aqui dentro já de uma folha A4. Então eu construí o tabuleiro aqui, pecinha por pecinha. Primeiro eu construí o quê? Eu construí o labirinto. Tanto é que se você observar, em cima do labirinto, eu fui adicionando o quê? Os objetos que eu queria que tivesse aqui, né? Os elementos que eu queria que fizesse parte desse tabuleiro. Então, depois que eu criei o labirinto, foi onde eu fui inserindo ali a paisagem. E aí a paisagem ficou dessa forma. Aqui foi imagenzinha por imagenzinha. Te garanto que essa foi a parte mais difícil. Foi a parte de fazer o tabuleiro. Porque eu tive que fazer passo a passo. Lógico, se você domina outras ferramentas que acha mais fácil, vai, faça nas suas ferramentas. Eu gosto do Canva, eu consigo fazer muita coisa com ele. Bom, então esse é meu tabuleiro. Já deixei já o formato A4 já para imprimir. Lógico, aqui é o tabuleiro inteiro. Tem uma imagenzinha separada para imprimir. Aqui é a estrutura do jogo, lá que eu te mostrei lá dentro da plataforma da Tabletopia, te mostrando já o layout do jogo, como é que ele deveria ser montado. Lembrando que essas pecinhas, eu já fiz elas assim separadas, né? Porque o objetivo principal aqui é fazer com que você consiga jogar várias vezes esse jogo e a cada rodada ser um resultado totalmente diferente, porque a cada rodada vai ser um novo labirinto. Cada rodada você vai ter aí diversas possibilidades aí de montar esse labirinto. Bom, aqui são as pecinhas, aquelas pecinhas que eu te mostrei que ficam por cima do labirinto. Eu também já fiz elas nos tamanhos, eu fiz ela em formato hexagonal, justamente para estar se encaixando aqui, ó, nessas pedrinhas, né, que eu fiz o labirinto todo de pedrinhas, ó. Eu já fiz elas hexagonal para elas caberem aqui dentro. Então, você pode observar aqui. Aqui são todas as peças, então só um jeito de imprimir. Ó, aqui são as peças dos objetos, ó, os dados também eu fiz tudo aqui dentro. Os peões, fiz aqui dentro as cartas de personagem, as cartas de ações do jogo, tá? Tá tudo aqui. E as cartas de questionário. Tudo simples, fácil. Basta que imprima, só imprimir, recortar, colar e levar para sala de aula. Super fácil. Tem as regras do jogo. Caso você queira estar conhecendo ele, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa conhecer ele. Eu vou estar disponibilizando o link lá do Tabletopia para que você jogue, né? Lá no Tabletopia ele está lá gratuitamente, tá? Para que você possa jogar. Bom, mas perceba, assim como eu fiz o meu jogo, você consegue fazer o seu jogo, tá? E aqui dentro do campo. Bom, criar um jogo de tabuleiro pedagógico é uma excelente maneira de inovar a educação, né, com objetivos claros e um tema super atrativo, com regras definidas, você pode transformar aí a sua sala de aula e tornar o seu aprendizado mais envolvente e eficaz. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, que eu sempre trago dicas aqui sobre gamificação na educação. Aproveite e já deixe seu comentário aqui embaixo se você já criou algum jogo de tabuleiro e se você tem alguma dúvida durante a confecção. E se você quer aprender mais sobre como criar jogos de tabuleiro, também vou estar deixando o link aqui embaixo de um e-book que eu tenho, Como Criar Jogos de Tabuleiro. É um e-book super detalhado, te mostra o passo a passo, inclusive técnicas do método 3x4, que é um método criado aí pelo Marcelo Lacarreta, que ele é um dos maiores nomes aqui brasileiros dentro da aprendizagem baseada em jogos. Ele fala muito sobre essa questão de como criar os jogos. Inclusive, ele nos dá dicas para criar jogos assim, tipo esse que eu fiz.